Olá, eu sou Sabrina Krug e sou síndica profissional. É um prazer estar com você aqui mais uma vez para um programa Assuntos de Condomínio. Na semana passada conversamos sobre as redes sociais e eu abri esse caminho para que nós pudéssemos conversar sobre assuntos diversos e vocês me enviassem perguntas. Hoje eu separei duas perguntas que eu recebi e achei muito interessantes. A primeira fala sobre veículos na área de condomínio. O que acontece em casos de acidente dentro do condomínio? Pois bem, na área de condomínio, mesmo sendo considerado uma área privada por pertencer aos moradores, vale toda a legislação que vale na rua também. Ou seja, em casos de acidente ou infrações de trânsito, serão aplicadas as mesmas regras. A outra pergunta falava sobre se o condomínio tem direito de regrar áreas privativas. Depende. Nesse caso, a pessoa perguntou especificamente sobre o pátio privativo, sendo tanto em condomínio residencial de casas ou condomínio residencial de apartamentos, podem haver essas situações de pátio privativo. Entretanto, sim, o condomínio tem o direito de fazer algumas regras. Por quê? Porque alguns acessos devem ser mantidos, tanto para manutenções, manutenções preventivas, quanto acesso para outros moradores, por exemplo, em casos de colocação de andaime ou escadas para acesso externo. Então, sim, o condomínio tem direito. Outras regras em relação à alteração de fachada, isso sempre deve ser consultado tanto na convenção quanto no regimento interno do teu condomínio. E converse com o síndico, né? Sempre em caso de dúvida, o síndico, a síndica ou o representante legal desse condomínio é a pessoa mais indicada para te ajudar. Se ele também não sabe ou não tem a informação, ele vai buscar a informação para que vocês façam tudo da forma correta e não gere nenhum atrito entre vizinhos. O assunto de hoje é o tema de urgência. Todo mundo sempre tem um problema e acha que esse problema é uma grande urgência. Há pouco mais de um ano, eu recebi a missão de ser síndica do condomínio onde eu moro. Já falei um pouco sobre isso e desde então eu busco a expertise necessária para que possa fazer uma gestão eficiente naquele condomínio. Mas muito mais do que isso, eu descobri que eu preciso levar essa gestão para mais e mais condomínios. Por isso, estamos aqui hoje com o programa Assuntos de Condomínio, para justamente fomentar esses temas que muitas vezes caem no esquecimento e não são debatidos. Então, o assunto principal do nosso programa hoje será urgência. Toda vez que alguém apresenta um problema, essa pessoa considera que o seu problema é uma urgência e quer que aquilo seja resolvido o mais rápido possível. E aí, qual que é o papel do síndico? Tudo é emergência, tudo é uma urgência, o síndico deve se deslocar e resolver aquele problema de imediato ou não? Então, tudo é uma questão de consenso e como é dito por aí, né? O combinado não sai caro e nem sai errado. Então, se você faz as combinações com antecedência, lá na primeira reunião, na primeira assembleia onde o síndico é escolhido, você deve combinar coisas como em caso de vazamento, em caso de incêndio, em caso de emergências reais, né? Isso sim é uma emergência, um incêndio, um vazamento que está causando um dano imediato. Pequenas situações como o barulho do vizinho, um animal que saiu para fora do pátio, entre outras coisas assim, não são emergências que o síndico precisa se deslocar de maneira rápida para resolver. E para isso, sim, existe uma outra parte da equipe, zeladoria, portaria e até mesmo a comunicação via WhatsApp, né? Eu mesma costumo fazer os atendimentos de forma organizada, onde a gente elenca as situações que vão acontecendo e prioriza aquilo que é de emergência de fato e o que não é depois se reorganiza para outros momentos. Eu costumo dizer também que um síndico preparado, ele trabalha com prevenção, pensa em todas as possibilidades que podem vir a acontecer e de que forma ele pode prevenir para que essas coisas não aconteçam, né? Entretanto, um síndico que é realmente inteligente, ele trabalha com a prevenção, mas ele sabe que ela pode não ser eficiente o suficiente. Então, ele trabalha também com protocolos que vão ser reativos. Em um caso de uma emergência, de um princípio de incêndio, de um vazamento,
de uma trava num portão elétrico. Todas essas situações ele deve estar preparado para solucionar de forma rápida e que muitas vezes não precisa ser ele a ir lá e resolver, mas ele tem um prestador indicado a quem ele vai recorrer nos casos dessas emergências. Assim como deve ter disponível para os moradores os números de emergência, né? Em caso de emergência de saúde, em caso também de emergências como vazamentos e outras que eu já citei. No próximo bloco, eu terei comigo o enfermeiro Ari Fabiano e nós vamos falar sobre emergências de saúde em condomínios. Até lá!